Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Zilma, é um grande prazer estar aqui com vocês no Telesaúde Espírito Santo. Para quem não sabe, é um dos maiores telesaúdes do Brasil. Eu quero saudar todos vocês que estão aqui. Fico muito feliz de ver colegas, né, da área de saúde, profissionais da atenção primária, meus acadêmicos, né, de saúde, da área de enfermagem, da área de medicina, nossos residentes e todos aqueles que estão aqui presentes. Eu tive a honra de estar aqui com vocês nesse momento, a partir de um convite da Zilma. Eu gostaria de me apresentar para que possamos entender um pouquinho, né, esse processo, essa relação. A minha formação básica, eu sou formado em enfermagem e obstetrícia pela Universidade Federal do Espírito Santo. Tenho um mestrado na área de gestão integrada do território e o meu doutorado eu fiz em ciências da saúde com foco muito dentro da área do estresse. Então eu tive assim um aprofundamento desse assunto, um assunto assim que eu até brinco às vezes com os alunos, falo assim, é uma doença rara, né? Então o estresse, muito pelo contrário, né, faz parte do dia a dia, faz parte do cotidiano. E nós vamos conversar um pouquinho hoje com vocês. Atualmente eu sou docente do Centro Universitário do Espírito Santo, Campus 1, Colatina. Atuo nos cursos da área de saúde. Tenho muito bases focadas para a saúde mental e também a atenção primária à saúde. Eu coordeno o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos e também o Núcleo Rondon Unesc, que trabalha com os projetos Rondon com atividades de extensão, né, em todo o Brasil. Aí. Infelizmente, diante da pandemia, esses projetos acabam ficando de lado. Mas, diante de tudo isso, eu gostaria de apresentar, eu acho que a titulação mais importante que tem na vida da gente é o fato de ser pai. Né? Então, foi o mês dos pais aí, né? Esse mês de agosto, e eu sou pai de duas crianças, né? Essa é a minha esposa, a Adriene, minha família, eu quero apresentar aqui para vocês, porque exatamente tem a ver com o que a gente vai discutir. Será que a gente entende a família? Então, por exemplo, eu vivia, né, supondo que essa bolinha, eu fiz isso numa aula com os alunos, né, estava solitariamente, né, até que um dia eu resolvi então, abraçar uma pessoa, e ao abraçar essa pessoa, a gente acabou se encontrando. E nesses encontros, nós resolvemos ter um filho, né, que é o Heitor, que é esse mais velho. E aí eu falo que o estresse está presente em nossa vida porque o Heitor ele foi diagnosticado com transtorno do espectro autista. E aí, Zilma, eu já estou dando um spoiler para atividades futuras aí. E aí nós resolvemos falar assim, oxa, será que a gente poderia trazer um irmãozinho, né? Então, nesse processo todo, o que que nós fizemos? Nós trouxemos abraçamos e multiplicamos e veio o Ícaro. E para nossa felicidade, o Ícaro também é diagnosticado, né, dentro do transtorno do espectro autista. E por que eu estou falando da minha família, estou apresentando vocês? É porque lidar com o autismo você acaba entendendo o estresse de uma forma diferenciada em uma outra dimensão. Mas o foco hoje é a gente entender a qualidade de vida e o estresse, essa dualidade que nós vamos trabalhar aqui de uma forma diferente, né? A Zilma, nossa coordenadora, acabou de se apresentar e aqui é a imagem dela virtual. Eu gostaria de convidá-los para fazermos uma seguinte atividade aqui no Telesaúde de hoje. A Zilma ela está moderando, né, e vai entrar de férias. Ela ganhou uma passagem aí no cruzeiro durante a pandemia, mas infelizmente a férias dela vai ficar adiada para esse tipo de passagem. Mas a Zilma vai receber aqui no chat com vocês todas as atividades que a gente vai propor para vocês, que vocês vão precisar interagir muito no chat. Tudo bem? Então, Zilma, fica atenta, que já já o pessoal vou fazer perguntas e o pessoal vai começar a colocar aqui no chat. Eu vou precisar da interação de vocês, tá ok, pessoal? Então, para a gente começar com esse assunto, estresse versus qualidade de vida, os descaminhos para a saúde mental do profissional de saúde. Então,
quando a gente viu pela primeira vez esse título, né, entendemos assim, descaminhos, né, não existe essa palavra. Mas, ao mesmo tempo, você pode tirar essa palavra des e colocar só caminhos, ou então, quais seriam os caminhos para a saúde mental do profissional de saúde, ou quais os descaminhos, né? E eu gostaria de saber de vocês o que seria saúde mental para vocês, ok? Pode ir colocando no chat e a gente vai dando uma observada aqui, fazer uma controla, mas a gente consegue olhar aqui e observar detalhes aqui. Ok, pessoal? Então, gostaria de saber de vocês o que seria saúde mental. Né? Um assunto tão em voga, um assunto que está tão presente no cotidiano. Enquanto vocês colocam essa informação, eu gostaria assim, de lembrá-los que, nesse sentido, o cenário que nós convivemos hoje, precisamos ter isso muito em mente, principalmente nós, profissionais de saúde, que buscamos fazer o quê? O nosso melhor para a saúde dos outros. Eu sempre pergunto assim, será que você conhece a sua saúde? Você entende a sua saúde, no caso aqui a saúde mental? E Eliana, né? Obrigado, Eliana Cunha, falando aqui que a saúde mental seria esse estado de equilíbrio, né? O estado de equilíbrio na saúde mental. Então, exatamente alguns pontos deste, Eliana, que a gente vai precisar tratar aqui. Então, nesse sentido, a saúde mental ela é parte integrante e essencial da saúde do ser humano. E aquela velha definição, mas sempre atual, definição de saúde da Organização Mundial de Saúde, que é o quê? Saúde não é meramente ausência de doença, mas sim um bem-estar físico, mental e social. Então, dentro desse cenário, a gente observa que mesmo lá 400 anos antes de Cristo, Hipócrates, né, quando disse exatamente esse aspecto, né, que a saúde estaria envolvido elemento físico, mente e espírito, né, o mente, espírito e o social, a comunidade. Então, a Organização Mundial de Saúde tem essa definição e traz a palavra saúde mental como um assunto muito importante nesse cenário de pandemia. Nós acabamos assim vivenciando diversos contextos extremamente importantes para que possamos discutir tal assunto. Então, inclui a capacidade do indivíduo de apreciar a vida, procurar um equilíbrio com entre as suas atividades e os seus esforços para atingir uma palavrinha que é da física e que a turma da psicologia, com muito carinho e muita sabedoria, trouxe para a gente, que é a palavra resiliência psicológica. Então, resiliência é a capacidade de um corpo, de um sólido, receber um impacto, né? Por exemplo, aqui voltando às bolinhas, né? É a capacidade de receber o impacto, ele se moldar a esse impacto e depois ele se reconstituir. Então, existem objetos que têm maior resiliência, objetos que têm menor resiliência. Então, a psicologia trouxe isso para o ser humano, e ao trazer isso para o ser humano, a gente observa exatamente esse aspecto, que qual que é a sua capacidade de receber um impacto, receber um fator estressor, se moldar a esse fator estressor e depois você se reconstituir. Então, isso seria exatamente essa resiliência psicológica. Então, é um termo para descrever o ser. A saúde mental descreve a qualidade de vida, tanto no aspecto cognitivo, no contexto de aprendizagem, ou então emocional. Então, dentro desse cenário da pandemia, nós precisamos entender que, numa definição, a Organização Mundial de Saúde, ela não tem assim uma definição assim fechada, consolidada, mas coletando, né, diversos documentos, a gente vê resumidamente a seguinte contextualidade de saúde mental: a capacidade de estabelecer relações harmoniosas consigo e com os demais, contribuição sua construtiva nas modificações do ambiente físico e social. Então, por isso que eu sempre pergunto, será que você está estabelecendo essas relações harmoniosas? Será que você está se entendendo? Né? E esse aspecto torna-se algo grandioso, porque a partir do momento que eu compreendo todo esse processo,
há uma grande melhoria da nossa saúde mental. Então, para entender os descaminhos ou caminhos da saúde mental, nós temos que entender dois fatores que seriam o estresse e a qualidade de vida, essa dualidade que existe entre esses dois elementos que tornam-se muito importante nós discutirmos. Então, eu pergunto para vocês, quais seriam esses descaminhos ou caminhos para a saúde mental? Fique à vontade, quem quiser colocar no chat, para que a gente possa conversar, tudo bem? Então, a gente tem uma trilha, um caminho no cotidiano que nós temos que ficar atentos. E um dos fatores que nós utilizamos no nosso cotidiano, pessoal, é o fator tempo. Então, muita gente usa assim, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, meu tempo é escasso. E o tempo, ele torna-se uma desculpa verdadeira e, no final, nós percebemos que o tempo é igual para todos. A diferença está nas prioridades que nós estabelecemos no cotidiano. Quais são as suas prioridades? Então, estarmos entendendo a nossa saúde mental está também relacionada à questão quais são as prioridades que eu entendo dentro do meu tempo de 24 horas para que eu possa dedicar ao outro, naquela relação harmoniosa do seu convívio social, mas também uma relação harmoniosa com você mesmo. Então, dentro deste contexto, o tempo ele acaba assim mostrando um posicionamento importante conforme a relação que o sujeito tem consigo mesmo, e ele vai entender esse tempo como caminho para uma saúde mental. Nesse caminho para a saúde mental, eu teria uma qualidade de vida, que é o tema que a gente está abordando. É um caminho para ser feliz, e a gente percebe que muita gente consegue, né? O Francisco, obrigado, Francisco, lá da Unidade de Saúde e Família Beija-Flor, falando que é um estado de paz interior. Então, Francisco, isso é uma coisa extremamente importante, porque nesse caminho, né, nesse caminho quando a gente toma esse caminho à direita de vocês, o ser feliz, o ser solidário, né, o voluntariado, nós temos que começar a pensar assim, quantas pessoas torna-se melhor a qualidade de vida a partir do momento que ela faz um benefício ao próximo. Existe um autor que escreveu vários livros, mas poucos conhecem, que é chamado Robert Stephen Smith Baden-Powell, que ele falava que o melhor caminho para a felicidade é proporcionar a felicidade aos outros. E ele foi o criador do movimento escoteiro, e eu sou o chefe escoteiro. E esse caminho do voluntariado, a gente percebe, a gente sente isso muito quando a gente beneficia o próximo. Então, a Kátia está dizendo, estar em paz consigo mesmo, isso é muito importante. Então, nesse sentido, eu gostaria de lembrar que o nosso assunto é o estresse versus qualidade de vida. Então, nesse caminho, a gente vai deixar para abordar mais no finalzinho da nossa fala. Mas vamos pensar em um outro caminho, né? Um caminho mais tortuoso, um caminho de pedras, um caminho que tem obstáculos, que seria o estresse, né? O caminho da procrastinação. Quantos de nós adiamos muitas coisas, né? Tenho que fazer isso, ou seja, isso já percebe-se um fator estressor envolvido no cotidiano e a gente acaba deixando para depois alguns elementos que torna mais intensificados os fatores estressores. O rancor, e aí vai gerar agravos para a saúde mental, né? Desses agravos, você vai ter aí a ansiedade e os transtornos da depressão e outras áreas aí que nós não iremos abordar com tanto afinco, mas que precisamos entender que o entender o caminho ou entender o descaminhos cabe a você, né? Vamos caminhar aí por esse caminho para que possamos entender algumas coisinhas, principalmente do estresse. Então, o que seria estresse? A palavrinha estresse é um termo, né, que vem derivado de uma palavra latina, strangers, que seria restringir, né? Foi dita pela primeira vez por Claude Bernard em 1867. Só em 1920, Walter Cannon ele trouxe o estresse para a contextualidade da saúde, ao dizer saúde física, ok? Ao dizer que o organismo responde com sucesso ao estresse
E a partir do momento que ele responde com sucesso ao estresse, ele gera uma homeostasia, que seria esse equilíbrio orgânico, né? Esse equilíbrio como um todo. Então, a partir do momento que eu entender que esse controle do estresse está em diversas dimensões, né? Não somente a dimensão psíquica, mas ele também gera agravos para a dimensão física. E foi exatamente a minha tese de doutorado em cima do estresse oxidativo, ou seja, a relação do estresse ocupacional com o estresse oxidativo. Então, o quanto que nós estamos estressados psiquicamente e quanto isso tem refletido para a nossa saúde orgânica. Então, nesse sentido, o estresse é um tipo de tensão fisiológica e ou psíquica. Pode acontecer os dois, por isso o e o ou, ok? Que gera uma ameaça nesse equilíbrio. E a partir do momento que tem essa ameaça nesse equilíbrio, a gente percebe diversos fatores orgânicos que vai nortear uma mudança naquela relação harmoniosa que nós dissemos no início. Não somente consigo mesmo, mas uma mudança na relação harmoniosa com o próximo, com o redor, com o contexto social. E isso é muito importante. Com a gente vai perceber elementos de baixa de imunidade, alterações orgânicas, e com o outro, às vezes a gente não percebe. E exatamente ao não perceber com o outro, a gente está convivendo o dia a dia, principalmente aí nosso time aqui da Atenção Primária à Saúde, pois nós estamos lá na linha de frente diante dessa pandemia e nós estamos ali buscando a saúde da população, mas também temos que entender as nossas relações com o trabalho para entender a nossa saúde como trabalhador. O trabalhador da saúde, profissionais da saúde. Então, todos os estímulos gerados das relações interpessoais, eles norteiam ações que podem gerar alterações psíquicas e que vai acarretar possivelmente alterações físicas, isso relacionado ao estresse. Então, a geração de possíveis papéis na evolução dos transtornos mentais e do comportamento são gerados a partir do estresse. Então, essa geração de possíveis papéis para o transtorno, existe uma linha muito fina, uma linha muito tênue entre o saudável e o não saudável, né, o agravos para a saúde mental. Então, nesse sentido, nós temos diversos transtornos que estão envolvidos na saúde mental dos profissionais de saúde. E dentro desses transtornos, eles são engatilhados, né, tem um gatilho, por diversos problemas ou patologias que podem ser relacionadas com a função desse profissional, com o ritmo de trabalho, a carga de trabalho, o conteúdo das tarefas, a organização dele, né, a organização não somente dele, mas também a organização que o emprega, o período de descanso e as relações interpessoais. Não poderia deixar de falar das relações interpessoais, pois são elementos importantes no contexto de gatilho mediante ao que você enxerga do outro, e voltando naquele contexto da Organização Mundial de Saúde, que seria exatamente o processo que nós temos dentro daquelas relações harmoniosas. E outras coisas aqui que eu deixo para vocês aí colocar da melhor forma. Nisso, somos acometidos por diversas doenças ocupacionais. E eu não vou abrir aqui o CID-10, né, que sofreu revisões e a partir de janeiro de 2022, todos nós teremos que adotar o CID-11. E uma doença que foi aprovada em maio do ano passado, que tem a ver com o nosso bate-papo aqui, é a síndrome de burnout, ok? Muita gente fala errado, né? Fala a palavra burnout, aí parece até que é uma pessoa, né? O nome de uma pessoa, né? Um epônimo, mas a síndrome de burnout, né? A palavra burn seria para fora, desculpa, explosão, exaustão e out, para fora, então a fusão burnout seria essa síndrome que ela entra agora
né, assim, consolidado mesmo como síndrome de burnout, no CID-11, que entra em vigor a partir de janeiro de 2022, ok? E nós teremos que fazer as adequações frente ao entendimento desse grande fator estressor do dia a dia que pode agravar a síndrome de burnout. E o que seria essa síndrome, né? Nós já tivemos aqui no Telesaúde uma web palestra sobre síndrome de burnout, até convidamos vocês para buscar lá dentro do site do Telesaúde Espírito Santo, né? Tem todas as web gravadas e tem lá uma web sobre síndrome de burnout. Então, a sobrecarga de trabalho, eu fico pensando, pessoal, vocês na atenção primária, olha a sobrecarga de trabalho. Nós temos vários acadêmicos aqui da área de saúde, a preocupação em se formar. Então, existem vários tipos de sobrecargas. Então, a irritabilidade, a ansiedade, a fadiga e uma palavrinha que a síndrome de burnout, até o momento, ela é chamada de estresse ocupacional. E tem um dos grandes focos, a palavra exaustão, ok? A exaustão profissional. E dentro desse sentido, né, até mesmo influenciados aí para a definição até dessa conferência mundial que teve a Organização Mundial de Saúde em maio de 2019, onde a síndrome de burnout entrou, né, no CID-11, ok? Entra 3 dimensões da síndrome de burnout e as pesquisadoras, assim, referência mundial, são 2, né, Maslow e Jackson, são 2 americanas, que trabalham 3 dimensões, seria a exaustão emocional, a despersonalização e o baixo envolvimento com o trabalho. Então, nessas 3 dimensões, apresentando para vocês de uma forma bem objetiva, né, que é o foco nosso, é só apresentar que é um fator, é uma patologia gerada do estresse, é o que a gente está dando foco. Essa exaustão emocional seria o quê? O sentimento de esgotamento. Então, se você está diante de diversos cenários profissionais e tem diversas pesquisas, por exemplo, nós fizemos uma com agentes comunitários de saúde, a síndrome de burnout em agentes comunitários de saúde. Então, a gente teve resultados assim, interessantíssimos, né? Nós fizemos com agentes aqui do Espírito Santo e agentes do Mato Grosso. Então, a gente consegue perceber que ela agrava qualquer profissional envolvido aí na saúde. E na atenção primária não poderia deixar de ser uma realidade. Então, um sentimento de esgotamento, um sentimento de vazio afetivo são as características da exaustão emocional. Outra característica é a despersonalização. Eu até brinco assim muito com meus alunos, assim, pensa, né, vocês que são mulheres, né, que a gente admira muito, todos os meses a questão do ciclo menstrual e aí aquelas que têm a tensão pré-menstrual, né, a TPM. Então, assim, durante a TPM, você muda a configuração de entender o outro, né? Eu falo isso, né, eu acho que a professora Adriane deve estar aqui na sala, é porque a gente discute diversas coisas relacionadas a isso na parte mais científica da coisa, né? Ou da vivência, melhor dizendo. Então, assim, a despersonalização seria uma reação negativa, uma distância mental, no caso aqui do emprego, né, relacionado à parte profissional, um cinismo relacionado ao trabalho de alguém. Ou seja, a personalidade não é você. Eu tenho uma amiga que fala assim, quando eu estou em TPM, não sou eu. Aí depois que passa um tempo, ela sai pedindo desculpa às pessoas diante daquele estresse que ela sofre durante a tensão pré-menstrual, devido, é claro, a essas alterações hormonais. E o último item, né, dos 3, do trio aí que define a síndrome de burnout, o baixo envolvimento pessoal com o trabalho, que seria um sentimento de diminuição da competência. Será que eu sou competente para isso? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Então, a gente tem uma série de pensamentos que são invadidos mediante o baixo envolvimento pessoal com o trabalho e a redução da eficácia profissional. Então, os fatores estressores do cotidiano, diante daqueles elementos que nós apresentamos, pode direcionar diversos agravos para a saúde mental, e entre esses agravos eu escolhi a síndrome de burnout. Ok? Bom, diante desse cenário, nós observamos assim, quais os caminhos. Então, fala assim, professor, quais os caminhos que vamos seguir? O que eu faço?
qualquer caminho eu vou seguir é adequado? Não, a gente precisa, às vezes, entender, pessoal, que nós teremos que pedir ajuda a colegas, principalmente o nosso time interdisciplinar, e eu vou dar um enfoque muito grande ao trabalho da psicologia, né, porque eu percebo nesse tempo de pandemia um ponto importante, assim, destacando muitos profissionais de saúde e da área de humanas, né, a psicologia, ela tem um papel muito importante, principalmente durante a pandemia, e eu acho que intensificar esse papel, principalmente para a turma da atenção primária, no pós-pandemia. Então, no pós-pandemia, nós vamos perceber todos esses agravos psíquicos com muito mais intensidade que vai bater na porta da unidade básica de saúde e vamos precisar aí das equipes aí de estratégia de saúde da família e também do NASF-AB e toda a equipe de saúde entre, né, profissionais de saúde, profissionais da área de humanas, no caso os psicólogos, que serão assim extremamente importantes, ok? Então, dentro desses caminhos, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta: como como você, né, vou ser mais preciso, como você lida com o estresse? Porque o estresse, ele está presente na vida da gente, mas quando ele está de forma exacerbada, nós temos que entender assim, como nós lidamos, né? Então, a gente precisa fazer sempre essa pergunta no nosso cotidiano. Então, assim, existem várias estratégias, né? Já que eu disse à turma da psicologia, existe, quando começou o desenvolvimento da psicologia, a parte psico-neuroimunológica começou a trabalhar de forma assim, muito interdisciplinar a relação do homem com a mente, e aí veio a linha do coping, né, que é o conjunto de estratégias utilizadas pelas pessoas para se adaptarem às diversas circunstâncias, né? Então, nesse sentido, esse lidar com o problema, nós, às vezes, não temos uma bagagem adequada, porque nós chegamos no momento que as tempestades invadiram e nós, às vezes, precisamos de alguém para colocar o guarda-chuva junto com a gente, ou ajudar a abrir o guarda-chuva. Ou então, é muito importante nós estarmos sempre trabalhando em equipe e compartilhando, né, angústias e sucesso para que possamos também lidar com essa estratégia cotidiana. Então, a emoção, né, pelo COP nós temos a área emocional, a emoção, ou seja, o esforço para regular o estado emocional. E o problema seria o esforço para mudar uma situação que deu origem ao estresse. Então, dentro desse contexto, né, eu não vou entrar em detalhes, eu deixo isso aí para a parte do nosso time aí da psicologia, a discutir um pouquinho, futuramente, quem sabe, sobre como você regula o seu estado emocional, ou seja, a sua emoção, ou como você muda a situação que deu origem ao estresse, a reação ao problema. Vocês já perceberam que tem pessoas que lidam muito bem com essas relações problemas. Aí eu gostaria de novamente fazer um questionamento. Esse questionamento vocês podem ficar à vontade de colocar aqui no chat aqui, para que possamos trazer a fala de vocês na apresentação, ok? Qual é a estratégia, qual a sua estratégia de mudar o estressor? Né? Desculpa, qual é a sua estratégia para lidar com o estresse? Seria mudar o estressor? Distrair-se com atividade alternativa, por exemplo, de lazer? Aí, propositalmente, eu botei essa imagem aqui, pessoal, de um jogo de xadrez, que quando eu atuava na atenção primária, trabalhei também na zona rural. E eu trabalhava na zona rural, numa cidade chamada Afonso Cláudio, e um lugar chamado Serra Pelada, e a colonização pomerana. E eu tenho um irmão, assim, que é o médico, o Dr. Fernando Linhaus, que era um grande parceiro que a gente trabalhava, assim, de forma muito intensa. E no meu consultório, no consultório dele, né, ele fazia o consultório médico, fazia a consulta de enfermagem, e lá na copa da unidade de saúde, nós tínhamos um tabuleiro de xadrez, que no intervalo entre uma consulta e outra, a gente ia lá, movia uma peça, e a gente demorava, às vezes, 3 meses para um jogo de xadrez. Acontecia dessa forma, trabalhávamos dessa forma.
E é claro, né, nas visitas domiciliares e fazendo as diversas atividades. Então, naquele momento ali, nós tínhamos um elemento de mudar o estressor, né, que às vezes a gente recebia, né, diversas falas estressoras dos nossos pacientes, e a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da absorção desses problemas, né, para que a gente também, nós temos que absorver como se fosse uma bolinha, né, de espuma, absorver, mas depois de um certo tempo a gente tem que saber espremer, né, esses problemas para que a gente possa lidar com os problemas de outros e os nossos. Então, eu pergunto a vocês, atividade de lazer, vocês estão fazendo? Suporte social, eu preciso, a sua estratégia talvez necessita de ter um suporte social, seja um conselho, seja um auxílio, buscar informações. Tem pessoas que usam ventilar sentimentos negativos, expressando as suas emoções, ou tem pessoas que têm um desligamento comportamental e mental diante disso. Então a gente vai ter aí, eu estou sabendo aí, daqui a pouco vai ser divulgado, né, nós temos aí até uma série de trabalhos aí pela doutora Marlúcia aí, futuramente, espera um pouquinho que vai ter novidades bacanas aqui no Telesaúde Espírito Santo. Mas que a gente possa iniciar um processo importante de repensar estratégias. Então, a reinterpretação positiva, voltando à turma da psicologia, a turma da psicologia fala muito, um aspecto muito importante nessa área, que seria a ressignificação. Ou seja, será que algumas pessoas utilizam dar novos significados? Outras já usam mecanismos, né, de defesa, estratégias de defesa, né, negação, agir como se fosse algo não real, aceitar o fenômeno como algo natural. Outros se ancoram na religiosidade, que é muito importante também. Essa contextualidade, vou mudar um pouquinho, mas para a espiritualidade, né, para ter uma dimensão maior aí dentro desse cenário, eu acho que é muito importante. Então, assim, nós temos que entender que o humor, a compensação, né, a questão de recompensar aquele fator estressor em outros elementos, então cada um usa uma estratégia para lidar com esse estresse. Mas um ponto importante é o quê? Nós temos que ter práticas reflexivas de entender o que eu tenho, ou seja, uma metacognição, pensar e também sentir, né? Ou seja, entender e aprofundar quais são as emoções que geraram aqueles agravos. Então, dentro desse contexto, entender a causa e o mecanismo de defesa, identificar, né, a identificação do sentimento torna-se elementos importantes para essa busca de um caminho para a saúde mental, enfrentando o estresse. E qualidade de vida, né? Caminhando aqui para a nossa atividade de qualidade de vida. O que podemos dizer? Qualidade de vida, então, segundo a Organização Mundial de Saúde, lembrar que tem muita pesquisa pessoal em qualidade de vida, né, usando aí os RUCOL, né, o RUCOL aí, que são os questionários padronizados de qualidade de vida. Então, a percepção do indivíduo de sua vida no contexto da cultura, ou seja, conforme a sua cultura, você tem uma percepção da sua qualidade de vida. Nesse sentido, nós também temos os sistemas de valores, nos quais, assim, norteiam nossa vida, e objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Tudo isso norteia a nossa qualidade de vida. Juntamente com a qualidade de vida, nós temos o quê? Uma noção do grau de satisfação que a gente tem no ambiente familiar, no ambiente amoroso, no ambiente social, no ambiente profissional, até mesmo na questão da nossa estética existencial. Então, nesse sentido, por que eu comecei com a família? Porque diante dos diversos cenários que nós temos, principalmente vocês, que atuam diretamente com as famílias, nós temos que entender que as configurações familiares, elas precisam ser dado novos significados, né? Novamente pegando lá, ressignificar, para que nós possamos lidar com os diversos fatores estressores, mas para nós profissionais da atenção primária, é ficar atento àquilo que nós podemos ressignificar a família para aquele usuário do serviço, né, que busca o atendimento ali na atenção, aquela clientela descrita, para que você possa dar novos
significados para elas frente à sua satisfação de vida, né? Então, pegando aqui a Raimunda, né? A Raimunda, se não me engano, é do Rio. Eu sempre vejo ela aqui no Telesaúde. Eu não sei, depois eu vou confirmar. É ter tempo para tudo e saber lidar com tudo. Ter um bom lazer, cuidar da saúde, etc. Obrigado, Raimundo. Então, assim, contribuindo aqui conosco, né? A Raimundo está dizendo um ponto importante é ter tempo para tudo. E exatamente reportando aqueles reloginhos, né, que a gente já disse no início da nossa conversa, como a gente está lidando com o tempo. O tempo, lembrar que tem 24 horas, a única diferença que a gente tem que entender são as prioridades que a gente dá no dia a dia, ok? Então, Raimundo, maranhense e atua no Rio de Janeiro. Muito bom, Raimundo. Estive lá na sua terra, lá, por diversas vezes no Maranhão, ok? Então, qualidade de vida refletem o conhecimento, experiências e valores do indivíduo e coletividades. Ou seja, eu falo que qualidade de vida, a partir do momento que você começa a se empoderar de conhecimentos frente a você e ao outro, você começa a melhorar a sua qualidade de vida. Eu faço um desafio para vocês aqui. Eu gostaria de colocar o seguinte questionamento: como está a sua qualidade de vida, mesmo estando na linha de frente, diante dessa pandemia? Aí fala, está horrível, estou cansado, tal. Todos nós estamos cansados. Todas as instâncias sociais, elas estão prejudicadas. Mas só que existe uma luz no fim do túnel. E essa luz no fim do túnel, quem dá somos nós, profissionais de saúde. Principalmente nesse processo agora. E daqui a pouco, outros profissionais que estarão se reestabelecendo esse processo todo, para que possa ajudar as pessoas a terem melhor qualidade de vida e terem saúde. Existe um autor chamado Narras, que ele fala muito do pentáculo do bem-estar, que é o pentáculo da qualidade de vida. E o Narras, nesse pentáculo, ele fala exatamente o quê? 5 itens, né? Nutrição, atividade física, comportamento preventivo, relacionamento social e controle do estresse. Então, o pentáculo de Narras, né, ele é um pesquisador lá acho que é de Santa Catarina, e ele é da área de educação física, né? Então ele tem muito foco nessa parte de qualidade de vida. E aqui também existem 8 fatores que podem influenciar na qualidade de vida de qualquer pessoa. A saúde física, muito importante, né, lembrarmos disso, tanto que está até dentro do pentáculo de Narras. O trabalho, ou seja, como a gente lida com o trabalho, como a gente vivencia o trabalho. Eu falo assim, muita gente fala assim, você tem que fazer o que você gosta. Não, você não tem que fazer o que você gosta. Você tem que gostar do que você faz. Então, novamente, falando em ressignificar, né? Então, tem muita gente, você tem que fazer o que você gosta. Ou seja, você tem que gostar do que você faz. Então, no meu trabalho, como docente, eu gosto muito do que eu faço. Então, é claro que tem coisas que eu não gosto, mas eu não posso deixar de fazê-las. Então, isso é muito importante. A vida sexual, né, a vida prazerosa aí com um parceiro, uma pessoa que a gente possa amar, uma pessoa que a gente possa compartilhar. A família, né, um ponto importante, não somente a nossa, mas também a família que vocês atuam. A vida social, é muito importante. Agora, tem que tomar muito cuidado, que às vezes essa vida social no momento pandêmico, nós estamos sentindo muita falta desse contexto social. Só que a gente pode também fazer novos significados para que a gente possa ter essa interação aqui muito próximas, né? Então, nesse momento, a gente assim tem que repensar esses processos. A vida espiritual, como já foi dito, a questão tratamento, né? Isso aí com relação às patologias, e aí vem o item saúde mental. Então, a saúde mental, ela vai ter assim uma intimidade para que a gente possa ter uma melhor qualidade de vida, uma intimidade com a qualidade de vida e com a felicidade que a gente pode buscar, que está relacionada à afetividade, harmonia familiar, trabalho prazeroso, o lazer, saúde, sexo, planejamento financeiro, espiritualidade. Então, esses elementos são muito importantes porque a gente tem que começar a entender porque o trabalho nosso no cotidiano ele pode ter significados diferenciados
principalmente diante de muitos nesse momento de outras ondas da pandemia, por exemplo, com relação à questão de quê? Do contexto econômico. Então, nós somos profissionais de saúde, nós não estamos sentindo assim, diretamente grandes lesões nesse processo assim, de insegurança, que gera lá aquela questão da síndrome de burnout, como a gente já citou. Então, resumindo tudo isso, pessoal, nós precisamos de ter o quê? Um autoconhecimento. Como você se conhece? Como você se entende? Então, o manejo das suas emoções, para que a gente possa transferir sentimentos para o outro, e nesse autoconhecimento vai ter grandes influências nas nossas relações interpessoais. Então, falar de estresse e qualidade de vida, nós poderíamos colocar um guarda-chuva em cima disso tudo, que nós conseguiremos atingir um e reduzir outro, se nós tivermos autoconhecimento, ou seja, o manejo das nossas próprias emoções. Ou seja, quanto mais desconforto nós sentimos, mais importante é entender a origem desse desconforto. A partir do momento que eu consigo compreender todos esses processos, nós estaremos conseguindo lidar um pouquinho melhor com essa dualidade entre o estresse e a qualidade de vida. Então, eu gostaria de convidá-los a fazer uma autorreflexão, para a gente encerrar. Essa autorreflexão vai ser o seguinte, ó. Você sabe quais são as suas zonas de irritabilidade? Ou seja, quais são os gatilhos? Aquilo que te prejudica? Será que você sabe o elemento que te irrita? O que te ameaça? O que te estimula as suas estratégias de defesa? O que faz você criar uma barreira na relação interpessoal? Então, eu gostaria que vocês fizessem essa reflexão, para que possamos avançar, para que nós possamos, assim, entender que os descaminhos, né, ou seja, o mesmo caminho, esse sujeito andando, ele pode ter olhares diferentes. Então, o mesmo caminho percorrido na atenção primária, no dia a dia, eu me recordo, pegava o carro, enfrentava o carro Gol, sem ar-condicionado, né? Naquela época usávamos um jaleco que tinha uma tarja verde assim do Ministério da Saúde, e aí o cinto de segurança todo sujava a roupa, e aquilo ali a gente era feliz, né? Hoje a gente assim encontra felicidade em coisas simples, a partir do momento que a gente tem esse autoconhecimento. Então, o mesmo caminho, já que a gente está falando dos caminhos e descaminhos, lembrar que ele pode ter vários olhares. E nesse sentido, nós temos que ter esse equilíbrio do trabalho e da vida. O que você faz depois do trabalho? Qual o tempo que você se dedica a você mesmo e a sua família, as pessoas que você ama? Hoje eu estava, aliás, ontem, né, Zilma, eu estava conversando muito sobre isso. Qual o legado que você está deixando para o mundo? Então, esse é um aspecto assim, muito importante. É um aspecto assim, que nós temos que começar a entender assim. Hoje eu falo assim, uma grande missão pessoal é transformar as pessoas na melhor versão delas. Eu acho que é um aspecto assim que nós, profissionais de saúde, temos que pensar. Ou seja, o que podemos fazer? Boas sugestões para essa saúde mental, ou seja, atitude positiva em relação a si próprio. Quais são os elementos positivos que você joga para si? Ok? Crescimento, desenvolvimento e autorrealização. É muito importante, nós vamos discutir aqui agora, mas a turma da enfermagem lembra muito bem lá das teorias de enfermagem, entre elas Wanda de Aguiar Horta, que fala sobre aquela pirâmide Abraham Maslow, que fala sobre a autorrealização, né, naqueles 5 andares. Então, e é um lugar muito volátil, né? Chegar lá em cima, a autorrealização a gente volta muito rápido. A gente tem que pensar nesse crescimento, desenvolvimento e ter essa autorrealização, mas ter o autoconhecimento que ela é passageira. Integração e resposta emocional. Então, é muito importante, né, pensarmos, analisarmos,
principalmente um exemplo, hoje, nesse cenário, a gente vai ter que ter muita escutativa, né? Entender muito o outro. Autonomia, autodeterminação, percepção apurada da realidade. Né? Eu falo muito com meus alunos, até agradeço a presença deles aqui, eu falo assim, gente, ó, acabou, período de pandemia já está acontecendo, não adianta ficar esperando, vamos lá, vamos... tipo assim, não, numa linha muito darwiniana, né? Não são os mais fortes, não são os mais inteligentes, e sim aqueles que se adaptam, que sobrevivem. Então, vamos buscar esse processo aí. Então, o domínio do ambiente e as competências sociais. Pessoal, para caminhar para o nosso encerramento, eu gostaria de fazer um convite assim, de uma atenção extrema. Eu gostaria que vocês pegassem na tela, tem 4 setinhas expandindo, aí eu acho que vai ficar mais fácil vocês visualizarem. Então, eu queria pegar esse cérebro aqui conectado com vocês aqui, né, essas sinapses aqui, né, numa placa, digamos assim, olhasse essa imagem aí e pensasse assim, muita gente olha essa imagem e fala assim, ó, tem uma pedra no meio do caminho. Nossa, tem uma pedra no meio do caminho, ou seja, tem um obstáculo. Aí tem aquele poema que o pessoal vê, né, o sábio pegou a pedra, construiu um castelo e tal, mas não quero entrar nesse contexto. Eu quero que, assim, tem uma música do Engenheiro do Havaí, quem é a turma aqui da década de 80 vai lembrar disso, 90 aí, tem uma música do Engenheiro do Havaí, fala assim, ó, que existe um caminho, existe uma pedra no meio do caminho, mas se todo mundo procura o caminho das pedras, ter uma pedra no meio do caminho não seria tão ruim. Então, a gente está acabando de dizer o quê? Uma ressignificação, ou seja, dar um novo significado para que a gente possa entender o caminho da saúde mental para profissionais de saúde e, no caso aqui, para a turma da saúde da família, né, da atenção primária. Meus queridos, isso aqui vocês estão vendo alguém sabe dizer, é uma engrenagem, certo? E essa engrenagem, eu vou falar assim, existem pessoas de várias formas, né? Mas aqui eu gostaria de separar 2 tipos de pessoas. Pessoas engrenagens e pessoas máquinas. Eu aprendi essa fala com um companheiro meu, chefe escoteiro, chamado Edgar. E o Edgar me ensinou essa fala que eu achei maravilhoso, e olha que ele é da área de engenharia. Ele fala assim, existem pessoas engrenagens e pessoas máquinas. As pessoas engrenagens são aquelas pessoas que separadas, elas não são tão proativas. Elas precisam uma das outras, vou fazer um jogo de luz aqui, ó. Elas precisam uma das outras para que possamos fazer o quê? Movimento. As pessoas máquinas são pessoas que fazem as coisas acontecerem. E essas pessoas máquinas, elas têm uma qualidade de vida, às vezes, prejudicada por uma preocupação muito grande com a questão do trabalho. Mas, ao mesmo tempo, elas conseguem, talvez, lidar com o cotidiano pessoal de forma diferente. As pessoas engrenagens também conseguem, mas elas precisam muito uma das outras. E só um detalhe, máquina não funciona sem engrenagem. Então, as pessoas máquinas precisam de ter a sensibilidade das pessoas engrenagens. Então, nesse sentido, vocês estão vendo aqui agora, se você expandir a tela vai ficar melhor. Vocês estão vendo aqui máquina ou engrenagem? É uma pergunta. Vocês estão vendo máquina ou engrenagem? Ok? Engrenagem, ela vai ficar parada. Agora, a máquina vai se movimentar. Então, foca nesse pontinho preto. Foca nesse pontinho preto. Aproxima um pouquinho da tela. Distancia um pouquinho da tela. Será que eu estou vendo movimento? Distancia um pouquinho da tela, aproxima um pouco da tela. E aí você vai conseguir enxergar máquina. E aí vocês estão se deparando, se tiver alguém olhando para vocês, vocês vão ver que está todo mundo batendo a cabeça assim, ó, para frente e para trás. Mas é exatamente isso, porque as pessoas máquinas, elas têm que ter movimento. As pessoas máquinas, para ver o movimento, elas precisam sair da zona de conforto. E a zona de conforto é um lugar muito tranquilo, é um lugar confortável, que lá acontece algo incrível. Algo incrível que não some nada. Lá acontece nada. A zona de conforto não acontece nada. Então, nesse sentido, para a gente encerrar, eu vou convidar vocês a pegar esse quadrante A, são 4 quadrantes, né? A, B, C e D. Pega só essa parte branca.
Divida em duas partes iguais, geométricas, duas figuras geométricas iguais. Já estamos encerrando. Dividiram? Fizeram isso, né? Perfeito, fácil. Olha como é que é interessante o comportamento humano. Eu gostaria que vocês pegassem o quadrante B, dividisse em três partes iguais. Divida em três partes iguais. Três figuras geométricas iguais. Fizeram? Tranquilo? Fácil, né? Eu vou complicar um pouquinho mais. Fizeram isso, né? 1, 2, 3 quadrados. Pega essa parte branca do quadrante C e divida em 4 partes iguais. Difícil, né? Ah, fácil, professor. É muito fácil. Ó. Eu peguei aqui, ó. O que eu fiz? Ó, eu cortei aqui no meio e cortei aqui. Não está igual. Tem 2 triângulos grandes e 2 pequenininhos. Não está certo. Só existe uma forma. Essa forma aqui, ó. Ok? 4 figuras geométricas iguais. Então, vamos complicar um pouco mais para a gente encerrar. Pega o quadrante D e divida em 7 partes iguais. Pode dividir. 7 partes iguais. Conseguiram? Não? Bom, 7 partes iguais. Aí a intenção de vocês é falar assim, poxa, mas assim era óbvio. Mas o grande problema, vocês colocaram o problema. Tem gente que fez um quadrado aqui no meio, dividiu partes, começou a somar. Então, eu gostaria que vocês começassem a repensar o comportamento de vocês. Se na vida da gente é cheio de problemas, esses problemas fossem pontinhos escuros, observa quantos pontinhos escuros estão aqui. Bom, para falar a verdade, não tem nenhum ponto escuro. Nessa ilusão de ótica, né, a turma da psicologia vai lembrar lá da Gestalt, você vai começar a perceber que existe nada de pontinhos escuros. Você basta focar num ponto. E ao focar nesse ponto, você percebe que ele não tem problema, não tem esse ponto escuro. E aí, nessa imagem aqui, eu gostaria que vocês, assim, tivessem a tela cheia, olhassem de longe e focassem aqui. Tem uma mancha, até delimitei essa mancha nesse círculo. Se você ficar focando, ficar olhando parado para essa mancha, você vai perceber quando você foca no foco, o problema, que é a mancha, ele vai diminuindo de tamanho. Então, esse é o grande segredo. Lidar com o estresse e você ter qualidade de vida, você tem que entender o caminho e os descaminhos para a sua saúde mental. O navio não afunda por causa da água que tem ao redor dele, ele afunda pela água que tem dentro do navio. Então não deixe o que está acontecendo em torno, vamos lembrar da pandemia, invadir o seu interior para que você possa se afundar. Porque assim existe esse detalhe importante, porque as pessoas com resiliência, ela lida isso muito melhor. Existe um provérbio africano que a árvore que enverga, o vento não quebra. Ok, pessoal? E de uma forma muito carinhosa, eu gostaria de dedicar essa palestra aqui a uma aluna, ex-aluna minha, né, Paloma, era médica e faleceu de Covid. E a gente tem que lembrar que a morte está presente, mas a gente tem que se reerguer para que a gente possa mostrar segurança para aqueles que estão sob nosso cuidado. Uma frase do William James: a maior arma contra o estresse é a nossa habilidade de escolher um pensamento ao invés do outro. Pessoal, muito obrigado.